Então, vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser sobre Franco e Freire. Eu não achei difícil, é bem atual o tema. Mas vamos lá. Olha lá. A Maria Amélia Santoro Franco, né? E a Pimenta, a Selma Garrido Pimenta, são as organizadoras. São livros, então eu não consegui baixar o livro. E confesso para vocês que eu nem fui a fundo, porque eu tô de férias e não tô. Fiz muita coisa esse recesso, eu não parei. Mas o resumo está aqui. E pelo que eu entendi, ela vai falar sobre o que o professor precisa para ensinar de forma mais contemporânea, de forma atual. Ela fala da importância da tecnologia, ela fala da importância, lembra da metodologia ativa, que a gente já estudou, fala sobre as dificuldades que o professor tem de sair do tradicional, porque hoje em dia as crianças não aprendem da forma como nós aprendemos antes, são crianças totalmente diferentes. Então, ela vai falar sobre isso. E aí a gente vê lá um livro publicado em 2010. Quantas coisas mudaram nesses 13 anos, né? E ainda assim é tão atual. E aí os capítulos dos livros vai falar dessas mudanças, né, impulsionadas pela tecnologia. E aí ela faz uma crítica sobre essas práticas, como eu falei, essas práticas pedagógicas, e como elas se devem se adaptar à realidade, tanto da sociedade quanto daquela turma específica que você está dando aula, e não necessariamente é a realidade de todos do Brasil, né? Ou de uma grande maioria. Tem necessidades que elas são específicas de cada lugar. E aí ela fala sobre a questão da aprendizagem e do desafio que o professor tem, e a importância, ela fala de novo, qual que é a palavra? Do quanto o professor precisa de novos conhecimentos, de estar se renovando sempre, para adquirir uma aprendizagem mais assertiva. Eu até pegar uma parte do QSN muito interessante que fala sobre isso. Eu não vou ficar lendo, gente, porque não, a maioria leu, quem não puder ler depois. Já mandei para ser mais rápido. E aí as palavras-chave dela. Didática. Embates contemporâneos. E aí, didáticas, a gente pode também, como sinônimo, prática pedagógica. A forma como é a sua prática, como você desenvolve na sala de aula. Aí, educação, transformações na educação, que foi o que a gente falou, muita coisa mudou. Se a gente colocar, mesmo há 10 anos atrás, os alunos do estágio 1 não iam ter um computador na sala, que a gente falou semana passada, para poder já se familiarizando com essa tecnologia. Por mais que os alunos tenham um celular, a grande maioria não tem um computador. Então, para se familiarizar com essa tecnologia, há 10 anos atrás não tinha. Imagine agora o quanto é importante o professor ter formação, lembrei da palavra. Tanto é que está até aqui, ó, formação de professores. E a gente pensa que não, mas é essencial você estar refletindo a sua prática semanalmente, que a gente coloca em projeto, quando eu fazia muito projeto na pandemia, semanalmente com os professores, lá na minha escola, nós fazemos muito isso. A coordenadora, ela disponibiliza diversas formações, dependendo da necessidade que ela vê do grupo, né? Mas sobre a tecnologia é essencial, porque tem muitos professores, muitos, que não dominam essa tecnologia. Então, é essencial ir atrás do conhecimento para poder ensinar, né? Olha lá, inclusão e diversidade também entra aqui. E inclusão é tudo, não é só o aluno de inclusão, mas também é toda a dificuldade de aprendizagem, todas as diferenças que existem dentro da sala de aula, e nós necessitamos incluir não só, mas a inclusão que ela fala aqui é na aprendizagem em si,
Não só ensinar para o todo, incluindo aqueles que necessitam de ajuda. Lá. E como que é a avaliação? Aqui entra a avaliação também. Esse ano eu não sei se a Jussara Hoffmann está, mas a avaliação ela é essencial e ela não pode ser classificatória, né? Olha lá, o ensino híbrido entra aqui também, que a gente já estudou. E o que é o ensino híbrido? O ensino é você ensinar o aluno na sala de aula e ele poder aprender fora da sala de aula também. Não estar só em um lugar. Aprendizagem baseada em projetos, que é a que eu acabei de falar dos projetos, né? Que ela também é interessante. Você, quando utilizar um projeto, eu gosto muito de trabalhar assim. Ele ter começo, meio e fim, e qual que é a necessidade ali, se ela foi concluída ou não, qual a avaliação que você vai ter. Lá na sala, né, nesse ano, tem uma professora que está trabalhando com a gente, que ela faz uma semana de aula, na hora que ela vai fazer o semanário dela, ela inclui isso, começo, meio e fim da aprendizagem. É muito interessante, mesmo sendo para o estágio 1, os alunos conseguem finalizar com eficiência aquilo, ele consegue entender aquilo com muito mais precisão se você faz um planejamento bem assertivo, sabe? E é meio que baseado num projeto. Não é extenso, né? Não é um projeto grande, mas naquela semana ele conseguiu entender por completo a aprendizagem que a gente queria. E aí eu vi na prática, é que eu falei, eu sou muito nova na área, e eu estou sempre aprendendo, e eu vi na prática que funciona, sabe? Os alunos, a maioria, desenvolveram a coordenação motora fina com a tesoura de uma forma muito bacana, lúdica, e assim, brincando, eles aprenderam a utilizar a tesoura. Foi bem interessante. Aí aqui ela fala tecnologias digitais, que a gente já falou, prática pedagógica contemporânea, né? Ou seja, tentar ao máximo se desligar do tradicional, e é muito difícil, viu, gente? Uma coisa é você falar na prática, e outra coisa na prática lá. A gente, querendo ou não, acaba tendo isso inconsciente, sabe? Então, eu percebo isso na minha prática pedagógica. Eu ainda estou muito enraizada no tradicional e eu venho cada vez mais refletindo, tentando aprender, perguntando mesmo, sem medo, que eu acho que perguntar não ofende ninguém. E aí eu estou renovando e eu percebi que é importante isso, sabe? Você está refletindo sobre como você está ensinando. E é lá, globalização educacional, né? Como tudo está interligado, mesmo na educação. Reflexões educacionais, que eu acabei de falar, as novas tendências, ou seja, se atualizar, que a grande maioria não gosta de estudar, e é essencial para que você possa refletir bem e melhorar a sua prática. Aí, qual que é o papel do professor na sociedade contemporânea? Nós somos cada vez mais essenciais, principalmente para a classe que nós estamos dando aula. Estou diminuindo os outros professores em si, mas nós damos aulas para pessoas que não têm condições nem financeiras, nem emocionais, assim, e o seu papel ali é extremamente importante para dar engajamento para aquela criança poder não só aprender os conteúdos mínimos, mas a parte afetiva, tudo, para se tornar um ser humano melhor, sabe? Eu percebo que eu fiz a diferença em muitas crianças. Igual eu falei, não posso ter sido em todas, porque a gente não é perfeito, a gente falha também. Mas em algumas eu percebi o meu papel sendo, assim, é o que me deu mais força de vontade de trabalhar, sabe? Porque eu vi que eu fiz a diferença na vida daquela criança. E ela, a integração da tecnologia na sala de aula. Muitas escolas em Guarulhos já têm retroprojetores. A gente até falou uma, que é o Celso Furtado, em todas as salas tem. Algumas não tem, no Manuel Bonfim tem, e é importante essa integração, você colocar o aluno, integrar ele nessas tecnologias, porque ela às vezes só vai ser ali que ele vai ter essa oportunidade. Quanto mais integrado ele for, melhor ele vai se formar e melhor ele vai ter um bom emprego. Né? A gente tem que pensar em tudo. Lembra que a educação ela é global. E olha lá o QSN. Quem não tem o QSN, vou reintegrar.
ele vai cair. Eu não vou dar aula sobre o QSN, porque toda aula a gente põe um pedacinho do QSN. E ele vai cair. E agora, pegar questões do QSN passado para estudar, se vocês quiserem, eu posso até pesquisar. Mas é interessante entender a ligação dele com os autores. E assim refletir sobre isso, e assim você aprende melhor. Por isso que eu faço a aula dessa forma. Vamos lá. Ó. Nessa perspectiva, deseja-se construir uma prática pedagógica que propõe educando uma escola criativa, acolhedora e que lhe garanta o acesso, a permanência e, além disso, a qualidade em seu desenvolvimento. Todo incentivo à criatividade pode fomentar a curiosidade intelectual, artística e social, concebendo educandos críticos, solidários, justos, autônomos e proativos, o que trará também à sociedade esses valores tão necessários, voltando-se cada vez mais, assim, para uma perspectiva de justiça, paz e respeito com diversidades. Olha o quanto é importante você refletir a sua prática pedagógica para saber se dentro dela cada coisinha que está ali, ó, está inserida. Se você realmente está desenvolvendo o seu educando, se a sua prática está tendo qualidade. E aqui, assim, eu falo para ler, porque eu acho muito belo o nosso QSN, o nosso currículo. Assim, minha mãe fala que a educação de Guarulhos sempre foi melhor do que a do Estado. E, assim, antes nós tínhamos mais formações, né, em algumas gestões passadas. Nessa gestão nós também estamos tendo. E a gente tem que aproveitar isso, né? Não só como receber esse conteúdo, mas o que a gente vai fazer com ele. Então a gente tem que refletir. E eu acho lindo, assim. Eu sei que muita gente vai pensar, ah, é só lindo na teoria. Não, mas quem faz a prática é você, né? Você tem um papel importante ali, que se você não fizer, não adianta nada você ter tanta teoria, né? E vocês podem falar, tá, gente? Pode interromper, pode perguntar. Você sabe que eu não tenho problema com isso. Se eu tiver errado, fala também, que aí eu aprendo junto. Vamos lá para a questão. Olha o que eu falei, ó. Rio Claro. Oliveira, aí, Franco Pimenta, 2010, afirma que a discussão em torno da necessidade das possibilidades de mudanças nas propostas e práticas pedagógicas atualmente existentes nas escolas é fundamentalmente política. A autora lembra-nos de que toda seleção e organização de conteúdos curriculares e metodologias de ensino obedece a princípios filosóficos políticos. Olha as palavrinhas, filosóficos políticos, que na hora eu não lembrei quando eu fiz essa questão, que embasam as diversas concepções de educação, do papel social da escola e dos objetivos da escolarização. Ela destaca ainda a relevância das pedagogias ativas, por meio das quais a escola deve e pode contribuir para a democratização da sociedade, sendo que a ação educativa, nesse caso, leva o aluno à construção de seu conhecimento, o que requer a participação ativa dele nas atividades pedagógicas e ao desenvolvimento global de sua personalidade, abrangendo seus aspectos cognitivo, interativo e. Mas aqui ela dá a dica na questão. E eu gosto de frisar isso, porque na hora eu não pensei nisso. Às vezes eu faço a questão por fazer e esqueço de refletir, tá? Por isso que eu pego no pé de todo mundo. Lá em cima, ó, a autora lembra-nos de que toda seleção e organização de conteúdos curriculares e metodologias de ensino obedece a princípios filosóficos e políticos. Então, essa dica aqui dá para responder certo. Pensa aí.
Isso aí, vamos respondendo sem medo de errar. Errar faz parte, eu errei ela também. Ficou em dúvida, reflete aí. Ficou em dúvida, tenta escolher uma. Mais 1 minuto, viu? São 3 minutos para cada questão. Pronto? Não vi um monte de pessoa respondendo aqui. Eu começo a observar quem entra na aula, viu? Eu sou dessas. Ó, tem muita gente que ficou entre a B. Eu respondi a B. Pode falar, Verdênia. Eu fui na B. Comunicativo, mas estou em dúvida da A também. É as duas mais comunicativo, né? E associativo. Eu não tenho certeza, mas eu chutaria na A. É? A. Ai. Ah, tá mais Mas cheirosa é do um que a chute, mas é um chute, Bebê. Não, mas é assim mesmo. Eu também não soube essa questão. Eu errei ela. associativo. É, comunicativo. Já que assim, tá tão. Ó, a maioria colocou A, B, A, C, só não falaram da D até agora. Projetivo. Deixa eu pegar o negócio aqui para me compartilhar esse artigo da Constituição Federal, aí vai ficar mais fácil. Aqui. Achei, gente. Vamos lá. Como a maioria só colocou, falou que não é a D, eu já vou ter que passar a resposta. Mas eu vou passar a resposta
que ela fala assim, ó. Eu só descobri depois que eu refleti a questão, tá? Porque quando eu fui fazer, eu errei. Então, eu não lembro qual que eu coloquei mais. Eu não sei se foi a E que eu coloquei, não lembro mais. E também nem dá para pesquisar, porque eu já. Meu computador está lento, se eu abrir mais abas aqui, vai ficar mais lento ainda. Então, vamos lá. Ela fala, sim, que ela obedece aos princípios filosóficos e políticos, né? Então, quando ela fala que é princípio filosófico e político, qual das palavrinhas aqui se encaixa no princípio político? Que ela usou essa palavra várias vezes, ó. Até no comecinho, ó. Afirma que a discussão em torno da necessidade das possibilidades de mudança nas propostas e práticas pedagógicas atualmente existentes na escola é fundamentalmente política. Então, ela usou 2 vezes essa palavra. E aí, na hora, exige um pouquinho de conhecimento legislativo educacional. Não sei se é a palavra certa. E aí, a gente vai lembrar do quê? Da Constituição Federal. Isso aí eu lembrei, só que eu não lembrava do artigo. Então, eu vou passar a resposta e vou mostrar para vocês aonde está. Com a palavrinha aqui, ó. Subjetivo. E aí, eu vou interromper aqui essa apresentação para mostrar para vocês aonde que está esse subjetivo. Por que que está essa palavra? Qual princípio está essa palavra? Cadê? Não é guia do cão. Gente, está aqui embaixo, ó. Estão conseguindo ver? Sim. Onde eu coloquei, ó. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E por que que é direito público subjetivo? Porque é para todos. Ele é um direito de todos, não só de uma parcela da sociedade. É direito de todos, inclusive de quem vem para cá, de outros países também. Pode se matricular. Tanto é que a gente tem vários refugiados na escola de diversos países, né? Ficou claro por que que é? E ele é um inciso, ó, do artigo 208, que a gente já estudou também aqui. Eu só não sei se tem aula gravada, mas se vocês quiserem o PowerPoint dele, eu disponibilizo, mandando no individual. E aí quando você pega a questão, eu vou tirar aqui e a gente olha a questão de novo. E reflete bem a questão. Ó, comunicativo não está em nenhuma concepção política. Associativo também não. Nem projetivo e assim, nem objetivo. Princípio só está no subjetivo mesmo. Mas aí é uma reflexão muito árdua, que eu só consegui lembrar depois que eu fiz e errei a questão. Não foi uma questão fácil para mim, foi uma questão difícil. Por mais que... Pode falar. Licença, onde está escrito o acesso ao ensino obrigatório, gratuito e objetivo? É no artigo da Constituição? Qual? Isso, 208. Ah, Ó, tá, vou vou pôr marcar aqui de aqui. novo. Não, eu ponho de novo para você ver, se quiser dar um print na tela. Ah, eu estou marcando de... Ó, dá um print na tela, não sei se você está vendo pelo celular. Eu vou tirar uma foto. Isso. E aí não tem como explicar sem ler o artigo, entendeu? Até fala, a educação básica obrigatória, gratuita dos 4. Obrigada, já tirei, Thaís. Imagine, a gente viu isso também na LDB, não sei se vocês lembram. Achei que foi uma aula muito puxada. Mas aí fala, ó, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Até fala sobre inclusão, atendimento educacional especializado.
É bem interessante vocês estarem também revendo os artigos da Constituição, tá? Eu estou chamando você. Só um minutinho que minha filha entrou, eu vou precisar te... Vai lá deitar, vai, meu. A minha cachorrinha tá aqui. Ai, sim, o embate do ao vivo, né? Ao vivo tem de tudo, gente. Vamos lá. Tem mais uma. Essa questão aqui está na apostila que eu disponibilizei para vocês, porque eu não consegui achar essa autora na internet. Mas naquela apostila tem bastante questões, é interessante estar fazendo também. Tem um resumo totalmente diferente do meu. Eu não quis copiar o resumo de lá para vocês terem duas versões, entendeu? Vamos lá, ó. Selma Garrido Pimenta, em artigo publicado na coletânea, destaca o papel da teoria na formação docente com articulação dos saberes teóricos propositivos aos saberes da prática. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função da teoria na formação docente, segundo a perspectiva da autora, na obra em questão. Alternativa A. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente para neles intervir, transformando-os. Os saberes teóricos, cultura objetivada, servem à recuperação do prestígio profissional e social dos professores, que podem reconquistar sua autoridade docente ao demonstrar em sala de aula o domínio dos conteúdos culturais, cognitivos e didático-pedagógicos que embasam sua prática. Alternativa C. A epistemologia da prática congrega saberes teóricos e práticos de maneira formal, durante a formação docente. Esses saberes, por sua vez, se reconciliam dialeticamente no cotidiano escolar, formando um complexo caldo de cultura docente. D. As experiências teórico-práticas compõem esquemas de ação que são mobilizados ao longo do fazer pedagógico, diluindo, assim, a cultura objetiva aos limites da vivência escolar de cada docente e sua cultura cotidiana. 3 minutos, gente. Não fica com medo de errar. Eu acho que é a A, Thaís. Eu também vou na A. Sabe por quê? Que eu acho que é a A. Porque o professor ele tem que intervir no próprio papel dele se ele está bem ou não. Aí, sobre a didática dele, ele também tem que se analisar para ver se ele está fazendo o caminho certo ou não. E nessa questão ela fala sobre isso. Entendi. Eu acho isso, né? Não sei. Não, é assim mesmo, tá certo, tem que refletir, é o que você refletiu da questão. Depois a gente vê se tá certo, se não tá, e eu deveria refletir. Eu também fico com a A. Eu vou na A também. Porque, devido a algumas palavras que aparecem nas outras alternativas, então fui por eliminação dessas palavras, eu fico com a alternativa A. Interessante. Sociais, culturais, né? Tá bem fresquinha. Tá bem cheirosa. Bem cheirosa. É cheirosa, não é fresquinha, não. Faz tempo que eu não assisto ela, eu gosto de assistir ela.
É isso aí. Quem mais? Quem mais fala alguma outra questão? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Todo mundo está unânime. E os meninos podem falar também, tá? A gente não morde. A gente gosta de falar mais que vocês, mas vocês podem falar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se deu 3 minutos, que eu olho no relógio. Todo mundo falou que é A. Então, qual que seria o erro da letra B? Qual palavrinha que não tá? Olha lá, a Ana já falou a D. Então, vamos ver B assim. Recuperação do prestígio profissional, eu acho que isso é negativo. E aqui a gente tem que lembrar que qual que é a pergunta? Olha Da lá, didática, né, do professor. olha lá. A alternativa que apresenta corretamente a função da teoria na formação docente. Olha lá, a função da teoria na formação docente. Então, aqui, na B, ele fala, os saberes teóricos futuros servem à recuperação do prestígio profissional? Então, seria essa a função da teoria na formação do docente? Não. Todas as vezes que for responder a questão, ficou na dúvida, volta na pergunta. Não precisa ler a questão toda. Lê o que ele está falando lá. É interessante ler a questão toda, porque às vezes, igual na última questão dela, a sacada estava na pergunta em si ali, que eu acho que está no livro, aquela resposta. Mas se você interpreta a questão lá em cima, você consegue responder. Eu só fui depois, viu, gente? Bem depois, inclusive, acho que foi até agora, na hora da aula, que eu me veio na mente, é por causa disso. Mas você vê, eu fiz a aula ontem, eu não consegui responder. E nessa questão aqui, a pergunta já não está tão ligada na questão, ela está bem, assim, objetiva. A função da teoria na formação docente. Então, vamos lá, a gente viu que não serve de cara, você já tira B. Não é a B por causa daquilo ali, nem vou ler o resto. A C, vamos lá, de novo, a função da teoria na formação docente. A epistemologia da prática congrega saberes teóricos e práticos de maneira formal durante a formação docente. Esses saberes, por sua vez, se reconciliam dialeticamente no cotidiano escolar, formando um complexo caldo de cultura docente? Onde está errado? A parte aí, Oi? caldo de cultura docente, não... É, um complexo caldo. Tem nenhuma palavra, assim, uma palavra estranha, né? É. Até o começo dela não está errado, mas esse complexo caldo. Aí estamos entre a A e a D, né? Então vamos ver a D, porque a A a gente já leu ou não leu? Leu, né? Não é a D, então. As experiências teórico-práticas compõem esquemas de ação que são mobilizados ao longo do fazer pedagógico, diluindo assim a cultura objetiva aos limites da vivência escolar de cada docente e sua cultura cotidiana. Diluindo. Essa palavra aí não dá certo. Diluindo. Sim, assim, diluindo significa assim, Está desfazendo o negócio? Exatamente. Então, eu acho que não. É essa palavrinha mesmo que ficou estranha nessa questão. Não fica triste, Ana. É assim mesmo. Eu errei bastante. Por isso que eu falo para vocês fazerem bastante, porque você vai pegando jeito. É normal errar. Então, eu creio que é a mesma. Não, é aqui, ó. Por que é a? É isso que eu quero que entenda, principalmente quem errou. Olha lá. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise. O que é análise? Você
Analisar aquilo, refletir sobre aquilo, para compreender os contextos históricos, ó, sociais, culturais, organizacionais de si mesmos, como profissionais, nas quais se dá a sua atividade docente. Aí você vai, ó, para neles intervir. Ou vai intervir o quê? Os conhecimentos de si mesmo. Ou seja, a sua prática pedagógica. Aí você vai transformar ela. Gente, só um minutinho, que minha sobrinha está aqui. E aí eu não sei se dá para escutar. Vou pedir para elas falarem mais baixo. Espera só um minutinho, tá? Vai. Não, eu comi bolacha com leite, mingau. Gente. Então, ficou clara essa questão, principalmente para quem errou? Sim. Sim, ficou. Eu não quero que gere dúvida. Thaís, volta nela só um pouquinho para tirar uma foto, por favor. Volto. Não quero que gere dúvida, Ana. Porque, assim, igual, eu não sei se você assistiu as outras aulas, mas eu fiz muitas questões. Errei bastante. Inclusive, estou errando várias do que eu estou estudando agora. Mas é em cada erro que eu vejo aonde eu preciso melhorar, entende? Eu até estou pagando um aplicativo que tem vários jogos de compreensão linguística para eu poder melhorar nesse sentido. E eu erro demais nos sinônimos, eu tenho uma dificuldade imensa de entender, e eu sei que na prova vai ter isso. Então, eu percebo que cada dia que eu vou estudando um pouquinho, eu vou melhorando um pouco mais. Aí eu tiro 15 minutos, para não ficar tão desgastante. Aí todos os dias, inclusive hoje eu não estudei, eu vou estudar ainda. 15 minutos para só pensar sobre aquele assunto e melhorando. Então, não fica triste, porque é normal. Tirou, Poli? Tirei, obrigada. Nada. E aí, vamos falar de Paulo Freire. Eu amo falar sobre Paulo Freire, porque ele foi, para mim, um dos melhores educadores que o Brasil já teve. Os livros dele são completamente difíceis. Eu não li todos, eu li alguns quando eu estava fazendo o TCC, e aí eu, assim, vi a riqueza que é os livros dele. E que vi o quanto algumas pessoas não falam por falar, não conhecem, falam mal da obra dele. E nesse resumo, fala muito o que é a obra dele, principalmente essa. Existem várias, mas essa ela é bem interessante. Ó. Como fala, dirigida a professores que estão dispostos a assumir um papel transformador e comprometido com uma educação mais humanizada. Porque é o que ele sempre quis, mesmo quando ele foi um educador, né? E aí ele critica a visão tradicional da educação, e aí é onde ele reproduz relações autoritárias e alienantes, que são palavras-chave, que ele fala sobre uma educação alienada, né? Entre educadores e educandos. Gente, espera um minutinho. Maria, eu não sei o que eu vou fazer. Não se curso da areia, mas é um susto. Cadê seu pai? Já aconteceu isso. Pega um papel aí. Tá, fica quieto, porque eu tô ouvindo você também. Desculpa, gente. Fique em paz, Thaís. Eles derramaram tudo ali. Faz parte a criança, Thaís. É. Mesmo.
derramou tudo, tá cheio de gorduras. Faz parte, onde eu tava. Depois termina a aula, mamãe limpa aqui em casa desse jeito. Você vê que eu tô aqui, eu só tô assim, olhando pros cantos e ela aprontando. E eu assim, ó. É a mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Voltando. Ele defende uma abordagem pedagógica centrada na libertação e na conscientização dos alunos sobre sua realidade social. Lembre, a crítica maior dele, o que o pessoal fala, é sobre isso, porque ele fala que o aluno ele tem que ser crítico, ele tem que saber da realidade social dele para ele poder mudar, permitindo que sejam protagonistas do próprio processo de aprendizado. Ao longo das cartas, Freire aborda questões como a importância de estabelecer um diálogo aberto e respeitoso entre professor e aluno, valorizando as experiências de vida dos educandos como ponto de partida para o ensino. Eu acho muito interessante essa parte do diálogo aberto e respeitoso, que entra a questão da afetividade, e não é você ser amorosa, não é isso, não é só isso, né, que eu acho que nós devemos ser, mas é você entender e compreender aquele menino num todo, né. Destaca a necessidade de superar preconceitos e estereótipos, rejeitando a ideia de que o professor deve assumir um papel paternalista, né, como o de uma tia. A gente vai falar sobre isso no livro, né? E reforça a importância de ser reconhecido como um profissional competente e respeitado, ou seja, como uma professora. Só que nesse ponto, gente, a gente está falando do livro, ele fala sobre isso, né? Que não, o tia é como se ele fosse, como se você fizesse parte da família e não um profissional respeitado. Isso é a visão dele. Não significa que seja de nós, mas a gente tem que pensar nele, então eu não vou falar sobre a minha opinião. É o que ele fala a respeito. A obra ressalta a importância do educador como agente de mudança social. De novo, ele precisa refletir sobre a vida dele ali para ele poder mudar. Que estimula o pensamento crítico, é tudo palavra-chave, mas vai ter as palavrinhas ali. E a participação ativa dos alunos na transformação de suas realidades. Ficou claro? E ali termina, né? Que seja uma prática pedagógica mais consciente, inclusiva e libertadora, que é o que ele prega na maioria das obras. E aqui ele faz uma carta para todos os professores, não é só para os professores que vão ensinar no EJA, é na educação infantil, no fundamental, principalmente porque é mais na educação infantil, né? Que nós somos chamados de tias e muitas vezes não de professor. Olha lá, palavras-chave, né? Transformação social, conscientização, olha lá, o papel do educador, aprendizagem significativa, pensamento crítico, as experiências de vida na educação, preconceitos e estereótipos na educação, que ainda tem muito, mas algumas é específica dele, a educação emancipadora. E o papel da escola na sociedade, que ele fala que nós somos agentes de mudança na sociedade. E ainda falo mais, que uma amiga minha, que infelizmente faleceu, falava. A Secretaria da Educação de Guarulhos é a maior da rede inteira. De toda a prefeitura, a Secretaria da Educação é a maior. E é onde a maioria dos políticos tem receio. Porque se nós se juntássemos, se uníssemos, né, a gente conseguiria fazer grandes mudanças. Porque nós somos em grande maioria. E aqui, assim, aquela outra parte do QSM também fala muito sobre isso. Mas eu achei interessante falar sobre a primeira coisa do QSM, a primeira página. Porque ele fala, a presente proposta curricular, que é o QSM, né, assume o compromisso e valoriza a história, a trajetória e a concepção de educação no município de Guarulhos, explicitada pela primeira vez no QSM de 2009.
a qual considera que os nossos educandos têm o direito a uma educação humanizadora. Lembra? Que ele também fala, Paulo Freire. Emancipatória, Paulo Freire também fala. E de qualidade, que vise acolher e proporcionar às nossas crianças, aos jovens e adultos, a aprendizagem e o desenvolvimento integral, que a gente vem falando, ó, quase todos os autores. Este documento é nosso. Vale ressaltar que os nossos educadores são protagonistas e autores das práticas pedagógicas que se concretizam a partir de seus territórios, das realidades e das peculiaridades dos educandos. Nessa perspectiva, reiteramos que a comunidade escolar tem autonomia na construção. Lembra que eu falei como os educadores que construíram esse currículo, né, o QSN, na elaboração, no planejamento, na execução e na avaliação dos currículos, estes vivos e flexíveis. Ou seja, o QSN, ele é flexível, ele depende do quê? Do que o educando necessita se desenvolver. Ou seja, você pode utilizar, eu já falei aqui, mas eu falo de novo, uma aprendizagem que ele ainda não adquiriu, que hoje está extremamente normal você ver um aluno do 3º, do 4º, do 5º ano que não foi alfabetizado. Ou seja, são aprendizagens que está lá no 1º e no 2º ano, e você, educador, vê a necessidade de implementar essa aprendizagem. Então, você pode colocar ela lá, porque o currículo, ele fala, ó, tá aqui no currículo. Se qualquer coordenadora, qualquer direção ou pessoa te questionar o porquê que você colocou aquela aprendizagem, além de mostrar as atividades que você fez, você fala lá, tá lá no QSN. Eu li. O QSN, ele me dá liberdade. Eu tenho autonomia na construção, na elaboração, no planejamento e na execução do que eu for ensinar. Porque ele é flexível. E eu queria mostrar, porque às vezes eu falo bastante e não mostra onde está. E ele fala, né, algumas palavrinhas também para ele estar aqui. E olha lá de novo, gente, Rio Claro. Deixa eu só responder meu irmão rapidinho, enquanto vocês vão lendo aí. Mas eu vou ler ela para vocês. Thelma passou recentemente em um concurso público e vai assumir sua primeira turma em fevereiro. Ela tem se sentido ansiosa e afirma até sentir algum medo. Assinar-lhe a alternativa que apresenta corretamente a perspectiva de Paulo Freire a respeito do medo vivenciado pela educadora na escola, em especial no primeiro dia de aula. De verdade, me coloquei no lugar dela, porque vivi isso, mas eu errei essa questão, tá? Hoje ela faz. O medo de Thelma é legítimo, na medida em que falta formação prática e teórica aos recém-egressos do magistério. Thelma pode falar de seu medo nos primeiros encontros, porque ao mostrar sua vulnerabilidade, ela caminha para superá-lo e também ganha a confiança dos estudantes. C. O sentimento de Thelma é resultado da adesão das escolas à educação progressista, que determina a perda de autoridade dos professores diante do protagonismo dos alunos. D. O medo diz respeito à posição acomodada de desejar permanecer como tia ante a responsabilidade de ser professora profissional. E. O medo é natural e esperado no início da carreira, porém, Thelma não deve demonstrá-lo às crianças, ocultando o sentimento para que essas se sintam seguras. Lembrando, antes de responder, que é o pensamento do Paulo Freire, não é o seu. E é o que fez eu errar a questão. Ah, então eu ia no meu, eu ia na E. Gente, vocês respondem que eu já venho. Eu acho que eu vou na A, meninas e meninos. O que vocês acham? Ah, se fosse a nossa, seria a E, né? Mas do Paulo. Medo de Thelma.
Na medida. Eu também acho que é a letra A. Porque ele fala nas cartas dele que é legítimo, que as professoras realmente têm medo mesmo, que isso é normal, né? Por causa da prática, da falta de experiência, tudo mais, né? Que ele está recém-ingressando aqui, eu acho que é isso que está falando aqui em cima, né? No Então, magistério. vou ficar com a A também. É a. Vamos ver aqui. Deixa eu ver as respostas. Está bem mesclado, toda aquela outra, né? Não, ainda não tem resposta. Peraí. Tem B, A e A. Quem mais? Tem 18 pessoas participando. Thaís, eu estou achando que o tia sim, tia não, professora sim, esse livro, eu estou achando que vai ser um dos temas da redação, eu estou achando. Pode ser. Eu ia até ver uma aula essa semana, mas de redação, mas eu estou pensando em passar para terça, porque quinta eu não vou poder, amanhã também não. E aí eu tenho essa coisa de incluir passeio de criança, tá me deixando doido. Aí na terça eu vou dar aula de redação, acho melhor, se o pessoal quiser, né? Porque aí a gente vai ficar com mais um dia para. Eu tento incluir 3 autores na semana que vem. Quer dizer, na outra, né? Que acho que redação é o medo de muita gente, né? Mas Sim. aí eu ponho uma enquete lá no. Então, vamos lá. A, E, A ou a D, você decide, Raquel, porque na hora você vai ter que responder uma. E aí, gente, vamos lá. Já deu os 3 minutos, né? Já? Acho que já. O pessoal não falou A B. Falou, tá, falaram todas. Acho que só não falou a C, né? Ou falaram a C também, eu tô moscando aqui. Não, a C não falaram, não. Então, eu vou começar pela C. E aí, eu vou bater de novo na tecla. É o pensamento dele, não é o meu. Porque, para mim, não tem problema ser chamada de tia. Eu não ligo, isso não me menospreza como professora, tá? Nem como profissional. Ainda mais quando é criança muito pequenininha, né? Eles não têm essa noção, né? Quem deve se dar o valor é você, não esperar o valor do outro. Mas o pensamento dele aqui, quando ele fala do medo, depois que eu li a questão, que eu vi a resposta, que fui refletir melhor. Mas vamos nascer, que aí eu explico por que é aquela outra lá. O sentimento assim, né, de Thelma é resultado da adesão das escolas à educação progressista, que determina a perda da autoridade dos professores diante do protagonismo dos alunos. Daí não é essa mesmo, né, porque a gente não vai perder a autoridade diante do protagonismo do aluno. Pelo contrário, você tem que colocar ele como protagonista. Né? Então, essa não é mesmo. Então, a C não é. Então, todo mundo falou a B, a C, não, a D e a E, né? Então, vamos lá. Vamos na A, então. Vamos ver se é essa. O medo de Thelma é legítimo na medida em que falta formação prática e teórica aos recém-egressos do magistério. Só que, vamos olhar lá a perguntinha dele. Que ele fala no primeiro dia de aula, né, a respeito do medo vivenciado pela educadora na escola no primeiro dia de aula.
E aqui é legítimo na medida que falta formação prática e teórica. Não falta Não falta formação teórica, né? Falta formação prática. prática. Então, eu não sei, acho que eu coloquei até essa, mas depois eu parei para pensar no quesito prático, quando ele fala no teórico, ela só não tem a prática. Ela não sabe vincular os dois. Né? Com essa, não. E aí, eu já falei da A e da C, né? Eu vou por resposta, porque eu consigo explicar melhor. Ó, a resposta é essa, gente. Eu não acreditei na hora que eu vi, mas é essa daqui. Mas eu entendi o porquê que é essa resposta depois de refletir, ó. Thelma pode falar do seu medo nos primeiros encontros, porque ao mostrar sua vulnerabilidade, ela caminha para superá-los e também ganha confiança dos estudantes, que é o que eu falo para vocês. Se vocês pararem para pensar e refletir, é o que eu sempre falo. Eu também erro. Quando eu falo que eu também erro, eu tiro a carga do peso de vocês. Na hora você faz, você sabe que você também pode errar. Diferente se eu falasse para você que eu nunca erro. Eu sou perfeita. Desculpa, qual que é a questão certa? Que não está aparecendo aqui para mim o A B. PDF. A B de bola? Isso. Ah, tá, obrigada. Ô, Thaís, coincidentemente, eu tenho esse livro aqui que eu ganhei de uma professora, né? E tá falando do medo na 5ª carta. Aí tem uma parte que fala assim, ó, de fato, o medo é um direito, mas o que corresponde o dever de educá-lo e de assumi-lo para superá-lo. Assumir o medo e não fugir dele é analisar a sua razão de ser e medir a relação entre o que o causa e a nossa capacidade de resposta. Assumir o medo e não escondê-lo, somente assim podemos vencê-lo. Olha, tá vendo? Ainda ganhamos de bandeja o que tá falando no livro. Olha como é bom o grupo. Quando eu falo que a gente nunca aprende sozinho. Quando a gente está em grupo, a gente aprende muito mais. Pode falar, já, que você levantou a mão. Thaís, a D estaria errada por ter a responsabilidade de ser professora profissional? Thaisa, quando eu vejo as questões de Paulo Freire, eu vejo muito que ele é muito humano, né? Sim. Aí eu sempre medito nas questões, lembrando sempre dessa palavra. E eu acertei a B aqui. Ai, que bom, mas é isso mesmo. O erro o que você falou, Jaque, da questão da educação mais humanizada, é o que ele prega. Que aí ele fala que a educação tradicional é alienada, né? Ô, Thaís, porque eu acho que o que a gente está conversando aqui é verdade mesmo, porque no método tradicional, o professor vem parecendo um sargento, né? E imagina mostrar medo em época de ser tradicional, já, né? E aqui ele fala que a gente tem que superar e que é normal você sentir medo, né? Muito legal isso. Você mostrar que você sente medo para o aluno, você mostra, você dá mais confiança para ele. Inclusive, gente, falando nisso, comprei pó de Guaraná e tô tomando. E eu tô achando que eu tô muito mais focada. Que negócio careca ele ontem. Mas eu paguei R$4? Mulher, eu fui na Casa do Norte. Vou mostrar pra você. R$30. Eu falei, não, quero não. Thaís, me fala como que é esse negócio desse pó de Guaraná aí, pelo amor de Deus. Eu ouvi você falando, mas não prestei atenção. Eu quero tomar também. Ai, de Deus. Não, aqui, ó, R$6. Mentira, não foi 4. Ó. Dá pra ver? Deixa eu ver aqui. R$6. Dá sim. Sua câmera tá desligada, Thaís. Mas tá dando pra ver. Tá ligada? Ah, é? Eu não tô conseguindo ver nada, só tô vendo os nomes de vocês e as fotos. Thaís, então, é vendido por grama, então ela falou para mim, então... Não, então, esse daqui eu comprei no Naturais. Não, minto, foi no mercado.
O mercado aqui perto vende naturais, aí eu perguntei para ela se tinha, aí ela falou para mim que tinha, aí eu comprei. Para que serve isso mesmo, Luiz? Para que serve? Dá foco e atenção. E aí Nossa. eu tomei ele antes de, na hora do meu café, só que eu misturei com chá verde. Coloquei chá verde, canela e pó de guaraná. Eu coloquei um pouquinho, mas no dia da minha prova eu vou fazer igual eu fiz na outra. Eu vou tomar ele antes, quando eu sair de casa, chega lá, eu vou levar ele. Ai, gente, que pobre que eu fui. Tava na padaria tão chique. Tirei o saco da bolsa, tá aqui, pó. Mas eu vou tomar até com café dessa vez, que aí o café dá uma despertada. Eu vou tomar o chá, né, que eu sou a tia do chá, e vou tomar depois com o café. Aí eu tomei hoje de manhã, não, eu esqueci de pôr de manhã, sou piscarela. Tomei hoje à tarde, e aí eu percebi que eu consigo focar mais, sabe? A minha mente, ela não vai para vários lados, ela vai só no que eu tô fazendo agora. Não, ela não dispersa. Então, eu percebi que na hora da prova, o meu cérebro ficou muito mais rápido. Uma que eu estava acelerada para fazer também. E outra que o pó de guaraná auxiliou. Só que aí, vou comprar. Quando eu fazia de pay, eu Para tomar no dia da prova. uma vez só. Aí eu achei que não foi tão rápido. Eu devia ter tomado de novo 2 vezes. Ó, acho que aí a gente não falou, né? O medo é natural e esperado no início de carreira, porém, Thelma não deve demonstrá-lo às crianças, ocultando o sentimento para que elas se sintam seguras. Esse daí a Poli já respondeu para a gente, né? Obrigada, viu, Poli? Foi essencial você ter lido essa parte do livro. Ai, de nada. Às vezes eu fico com medo de ser solista, sabe? Não, Mas tem que às vezes falar. a gente quer ajudar só, né? Não Não tem que eu falar. saiba, é porque, graças a Deus, eu ganhei um livro da professora e faz tempo que eu tinha esse livro aqui. E eu peguei, quando eu vi que está na quinta parte falando sobre o primeiro dia de aula, a quinta carta que fala sobre o primeiro dia de aula. Não, então, eu falo que tem que falar porque a gente não sabe de tudo. Você vê quantas vezes eu errei aqui, aí você, outras meninas falavam, tá, eu acho que não é isso, quando a gente veio falar do homeschool, falando da LDB, e eu também não sabia, a gente pesquisou junto, foi aprendendo, a gente não sabe de tudo. Eu estou até tentando procurar aqui, Poli, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ai, achei. Se eu tenho esse livro na época que eu estava fazendo aquele, procurando aqui. Eu lembro que eu peguei bastante coisa, artigos sobre o eixo, não. Pois eu vou procurar. Se eu tiver o livro aqui, eu mando para vocês. Ah, gente, pensa uma pessoa aqui, ó. Olha, eu tinha esse livro, Poliana. Vou mandar o livro para vocês. Olha, é online, é melhor. Vou mandar agora. Quer ver? Deixa eu pôr aqui no WhatsApp, que eu ponho o WhatsApp aqui pelo computador, e aí eu já mando, porque se eu deixar para depois, ainda mais com meus irmãos aqui, ele acabou de chegar, eu vou conversar, e aí eu esqueci. Deixa só atualizar a página e eu já mando. Vamos responder essa outra questão aqui. Gente, lembrando, façam a prova de Rio Claro. De novo, Rio Claro. E cada vez que eu vou lá pesquisar as questões, é sempre Rio Claro. Então, vamos fazer essa prova. Mesmo que você já fez as questões aqui com a gente, é bom para relembrar. Vamos lá. Paulo Freire, na obra Professora Cintia Não, Cartas a quem ousa ensinar, escreve que ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. Freire esclarece que recusar a identificação da figura da professora com a da tia não significa de modo algum diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como aceitar a identificação não traduz nenhuma valorização à tia. Significa, pelo contrário,
retirar algo fundamental à professora. Sua responsabilidade profissional, de que faz parte a exigência política por sua A. Isenção afetiva. B. Fidelidade à ciência. C. Formação permanente. D. Neutralidade ideológica. Ou E. Imparcialidade avaliativa. 3 minutos para vocês. Enquanto isso, eu vou colocando lá no grupo o livro. Que eu lembro que eu baixei. Ai, eu esqueci o nome do site. Depois eu ponho para vocês também o site. Na época eu usava mais, agora eu não estou fazendo tanto TCC, eu não lembro mais. Mas tem um site, devia ter pesquisado nesse site, gente, mas eu esqueci, perdoa aí. Mas eu não excluo as coisas, eu deixo tudo aqui no computador, tá vendo? Senão depois a gente esquece, né? Devia ter lido o livro antes, que vergonha, né, gente? Perdoa eu. Eu não ia conseguir fazer tudo que eu estou fazendo, parar para ler. Ainda estou lendo um livro, que eu nem peguei nele hoje, preciso pegar pelo menos 10 minutos. Será que está unânime? Já deu os 3 minutos, viu, Brasil? 3 minutos passa rápido. Eu tenho mania, tá, de falar Brasil. Ai, todo mundo a mesma resposta. Será que tem alguém com a resposta diferente? Então, vocês estão tão espertos, gente, eu estou tão orgulhosa. Eu estou vendo a evolução de algumas pessoas aqui que estão mais tempo. Eu fico comentando até com o pessoal, às vezes que eu vou falar do curso, eu fico vendo a evolução, eu fico tão feliz que não é que você esteja errando, seja ruim, mas quando você começa a acertar, é porque você vai fazendo, isso é tão gostoso, né? Faz tão bem pro ego. Vou até pôr a resposta, né? Porque todo mundo já acertou, né, Brasil? É que se você lembra de algumas palavras-chave, você já ia eliminar várias e acertar, que foi o que a gente estava estudando. Formação permanente, que é o que a outra autora também fala a respeito. Vocês podem perceber que um autor se interliga no outro, né? E aí, quando a gente entende o currículo, o nosso currículo, você percebe que ele está baseado em diversos autores, por mais que eles não estejam citados no currículo. Está baseado nesses autores, por isso que eu sempre coloco o QSN. Ele é imprescindível para estudar para o concurso, porque você vai entendendo o porquê do pensamento de cada autor. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada, Thaís. Deus te abençoe. E abençoe a todos também. Obrigada, Thaís. Imagina, eu vou colocar a enquete agora, lá, se o pessoal quer aula de autores ou de redação, para a gente poder estudar mais um pouquinho. Lembrando que eu sou obrigada, Thaís, mas essa aula maravilhosa. Muito obrigada, Thaís. E se quiserem dar alguma sugestão, não fiquem com vergonha. Pode falar, eu acho que você devia fazer dessa forma ou daquela forma, que aí eu vou refletindo também, tá bom? Eu também estou aprendendo, sou nova nessa área. Tá bom? Vou finalizar a gravação, senão vai ficar longa. Mas quem quiser ficar e conversar alguma coisa a respeito, pode ficar. Não, Thaís, eu fico pensando que eu te conheço de algum lugar, só não sei de onde. Gente, olha que eu sou rodada em Guarulhos.